queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro. Estamos quase terminando a nossa semana e começando o nosso dia com a leitura orante da Palavra de Deus, com a nossa liturgia diária. A cada manhã meditando aquilo que a igreja nos traz através das suas leituras e começando o nosso dia com a nossa Lexio Divina. E você que está chegando agora, que está nos acompanhando, que está assistindo pela primeira vez, eu quero relembrar os passos da nossa Lexio Divina. Então, o primeiro passo é a leitura. Então, pegarmos a leitura do dia, aquilo que a igreja nos oferece, e a igreja nos dá 3 leituras durante a semana. Primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Então, nós vamos escolher, né? É importante ler as 3, mas depois escolher qual dessas eu vou meditar, eu vou trabalhar. Depois, o segundo passo é justamente esse momento de perguntar a Deus. O que é que o Senhor quer falar ao meu coração? Através dessa leitura, através desse Evangelho, através dessa palavra, que Deus quer comunicar a cada um de nós. O terceiro passo é a oração. É o seu momento de conversa com o Senhor, de conversar com Deus, de fazer a sua oração, de devolver a Ele através do seu louvor, através de uma súplica, ou confiar ao Senhor aquilo que a liturgia da palavra nos interpela, né, nos convida a viver. Então, ter esse diálogo íntimo com o Senhor. Depois, o quarto passo é a contemplação. É escolher um versículo, né, para ser meditado ao longo do dia. Repetir no seu coração muitas vezes essa frase, essa palavra. Hoje Jesus toca o meu coração com esse versículo. O Senhor me chama muitas vezes ao longo do dia a repetir, louvar, agradecer a Deus por essa frase, dessa palavra que hoje eu decidi viver ao longo deste dia. Depois da contemplação, nós vamos para o último passo, que é a resolução. O que é que eu sou chamado a viver neste dia? A partir da palavra, quais são os meus propósitos, o que é que eu decido viver, né? O que é que eu escolho de fato. Hoje também, na nossa igreja, nesse dia 13 de setembro, se celebra São João Crisóstomo, que é bispo e doutor da igreja. João nasceu em Antioquia por volta do ano 350 e faleceu em 407, numa região da atual Turquia. Bispo e doutor da igreja, foi denominado Crisóstomo, boca de ouro, pela grande capacidade que tinha de comunicar a palavra de Deus. Sua obra escrita se compõe sobretudo de homilias e comentários exegéticos às cartas de São Paulo. Viveu e ensinou a todos a pobreza evangélica. A seu exemplo, proponhamos-nos a sermos promotores da paz e confiáveis propagadores do Evangelho. Então, neste dia, pedimos a São João Crisóstomo, e nesse mês de setembro, que é o mês da Bíblia, né, esse homem que tinha a capacidade de comunicar a palavra de Deus, por isso ele trazia o termo de boca de ouro, né, da sua boca, dos seus lábios, brotavam a palavra de Deus. Um homem de grande inteligência, né, que através das suas homilias e dos seus comentários evangelizou a nossa igreja. Então, nesse dia, peçamos a Ele a sua intercessão para compreendermos a palavra do Senhor. E nesse mês da Bíblia, nos tornamos cada vez mais apaixonados pela palavra de Deus e comunicadores do Verbo. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio, correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquistei o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. A eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não à toa.
Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato durante o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. A leitura de hoje é uma provocação. São Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele começa dizendo que pregar o evangelho não é para ele motivo de glória, é uma necessidade. Ele vai falar que é uma necessidade de comunicar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, de pregar aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. E ele ainda vai dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho, se eu não exercer a minha função de pregador. Então hoje, para nós, é como essa provocação, né? Nesse mês da Bíblia, somos provocados, né, a também sermos comunicadores da palavra, sermos pregadores do evangelho. E não precisamos ser doutores, precisamos apenas adentrar no mistério da sua palavra. E pedir que o próprio Senhor nos dê o discernimento e a sabedoria, para que possamos comunicar a palavra de Deus, sobretudo àqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não conhecem o evangelho. E depois São Paulo, ele vai dizer, né, em que consiste então meu salário? Em pregar o evangelho, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o evangelho me dá. Então ele vai dizer que não há recompensa para pregar a palavra de Deus, não precisa de salário, nós pregamos a palavra de Deus porque a própria palavra, ela por si só, ela realiza sobre ela, paga, né, a missão, que é a conversão, que é a evangelização, que é fazer as pessoas conhecerem a Deus, conhecerem Jesus, fazerem um encontro pessoal com o Senhor. Então, São Paulo vai dizer que todos nós somos convidados a correr atrás desse prêmio. Que prêmio é esse, né? De fato, é que através do anúncio da palavra de Deus, nós possamos também fazer esse encontro com o Senhor e garantirmos, né, a nossa relação com Deus. Viver, de fato, essa experiência. Ele vai dar o exemplo de um atleta, que o atleta ele não ganha a coroa se ele não se preparar, né? Se ele não, de fato, se sujeitar a viver de forma rigorosa. A mesma coisa é para cada um de nós. Nós não podemos ganhar a salvação se nós não buscarmos viver a palavra de Deus, se não buscarmos meditá-lo diariamente. Senão ele vai dizer, seremos como pessoas que lutam como quem dá murro no ar. Ao contrário, somos convidados a proclamarmos a boa nova e entrarmos nesse mistério de salvação e também de comunicar a salvação àqueles que não conhecem a palavra de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 83. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele os seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre hão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, e se decidem a partir quais peregrinos. O Senhor Deus é como um sol e um escudo, e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum àqueles que caminham na justiça. Então o salmo de hoje é um salmo muito bonito, né? Já o refrão diz, quão amável ó Senhor é vossa casa. Esse salmista que vai falar dessa sua alma que anseia em habitar na casa do Senhor. A alma que deseja e que exulta por esse Deus vivo. É a alma que é sedenta desse encontro pessoal com Jesus, que é sedento de habitar. E lá no terceiro verso do salmo vai dizer, felizes que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Feliz que em vós tem sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Então esse convite também a cada um de nós, a habitarmos na casa do Senhor. Talvez não é uma habitação física, mas habitarmos nesse santuário do coração de Deus e de meditá-lo dia e noite sem cessar. E por isso somos convidados a dar graças ao Senhor e a exultarmos de alegria pela sua presença no meio de nós, né? O Senhor que não recusa nenhum bem àqueles que caminham na justiça. Então peçamos essa graça de ter esse coração íntimo, unido ao coração de Jesus. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque vês tu o cisco no olho do teu irmão,
e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O Evangelho de hoje é uma chamada de atenção e um convite a uma conversão, né? Antes de julgarmos o nosso irmão, antes de julgarmos o outro, devemos primeiro olhar para as nossas atitudes, olhar para nós mesmos, percebermos, né, a trave que há no meio de nós que nos impede essa conversão, nos impede de entrarmos no louvor, antes de julgarmos o pequeno cisco, né, a pequena falha, o pequeno pecado do irmão. Então hoje o Senhor vem puxar a nossa orelha, vem nos exortar a essa conversão e, sobretudo, olharmos para nós mesmos e percebermos aonde eu preciso de uma mudança, aonde eu preciso me converter. Então, sexta-feira é um dia realmente de lembrarmos esse caminho de conversão, de sacrifício e de oferecermos ao Senhor tudo que em nós ainda não é convertido. Tenhamos uma bela sexta-feira, um bom final de semana e que Deus os abençoe.